Bom, bora lá. Dando prosseguidura aqui, estávamos falando sobre a equação de Laplace agora em 3 dimensões. Falamos em uma dimensão, em 2 dimensões. 2 dimensões, a gente deu o exemplo da membrana em cima, tampando essa caixa com um corte sinuoso, para ilustrar que o formato que a membrana vai adquirir vai ser descrito pela equação de Laplace. Então, o formato que ela adquirir tem que ser uma função da equação de Laplace. Não, a gente não mostrou isso, né? Só afirmamos para vocês terem uma ideia do que significa aquelas duas propriedades da equação de Laplace, de que a média da função em pontos em torno tem que dar exatamente o valor da função no ponto central. E aí, isso impede que exista máximos e mínimos em qualquer ponto na região de interesse, porque senão a gente não conseguiria ter médias. Se existisse um máximo, a médias dos pontos em torno do máximo não daria um valor máximo, daria um valor intermediário. E aí, essa é a expressão para a gente fazer o cálculo da média num sistema bidimensional. Agora, a equação de Laplace em 3 dimensões. Aí sim, literalmente, é o nosso problema eletromagnético. Só que aí, continuamos tendo aquelas duas propriedades, é válida independente do número de dimensões que a gente esteja trabalhando com a equação. A gente ainda vai ter que o valor de V no ponto R, agora o R é um vetor no espaço tridimensional. É a média do valor de V sobre uma superfície esférica. De raio errão, centrada em R. E aí a média fica sendo calculada como a área total, que é 4πr ao quadrado, a área total da casca esférica, a integral de V dA. Então, se a gente tem um sistema onde o potencial, no caso V, é uma função literalmente potencial elétrico. E aí a gente quer calcular, não queremos, mas não necessariamente é uma necessidade, mas é uma propriedade que, se a gente tem uma função V no espaço que depende de x, y, z, a gente pega um ponto, que é descrito por uma posição dada por o vetor R. Se a gente pegar um raio R1, ou melhor, Rão, e descrever uma casca esférica em torno desse ponto, e aí a gente pega o valor que a função V assume em cima de todos os pontos dessa casca esférica, e faz essa integral em cima da casca esférica e divide pelo valor da área da casca esférica, isso tem que dar o potencial no centro. Então, continua sendo a propriedade da equação de Laplace que, se você pega pontos equidistantes a um ponto central e você faz a média do potencial nesses pontos equidistantes, vai dar exatamente o valor do potencial no ponto central. É uma característica da equação de Laplace. Como consequência,
Novamente, V não assume valores máximos e mínimos fora do contorno. Somente no contorno. O que é um contorno, nesse caso, tridimensional? São as fronteiras que delimitam a região de interesse do nosso problema. Tipo, vamos dizer que a região de validade é uma caixa metálica. E aí a gente quer saber o potencial dentro dessa caixa metálica. Por ser uma caixa metálica, vamos supor que cada face está conectada a um terminal de uma fonte. Aí a gente tem aqui uma fonte. De repente temos uma fonte para cada face. Essa fonte aqui a gente tem sempre o lado negativo e o positivo da fonte, né? E aí o positivo está conectado numa face, aplicando um certo potencial nessa face. E aí a gente consegue colocar um valor de potencial para cada face. A gente conecta cada face num terminal de uma fonte. E temos o controle de qual que é o valor do potencial que cada um dessas faces vai ficar. Para isso, a gente coloca o negativo da fonte aterrado, porque aí o positivo da fonte vai ser exatamente o valor literal que aquela face vai ter. Se a gente aplicar uma diferença de potencial de 10 volts aqui, em relação ao terra, que é zero, a face aqui vai estar num potencial de 10 volts. A outra face aqui, se a gente colocar uma diferença de potencial de 5 volts nessa fonte, vai estar num potencial de 5 volts. A gente coloca no potencial que quiser. Se são faces metálicas, uma característica do metal é que ela é toda uma superfície equipotencial. É claro que se a gente está colocando uma face em cada uma das faces numa diferença de potencial, assim, num potencial diferente uma da outra, essas faces não podem estar se tocando aqui, senão vai ter corrente elétrica. E a gente não vai conseguir estabilizar cada face num potencial. Vai ter corrente elétrica fluindo de uma face para outra, porque elas estarão com diferença de potencial, elas estarão em potenciais diferentes. E aí, se surge diferença de potencial, surge corrente elétrica. Então, tem que ter uma vedação aqui que não permite um contato direto das placas metálicas. Né? Uma camadinha isolante, uma borrachinha, alguma coisa aqui, assim. Mas aí você consegue colocar cada placa num potencial diferente, e o interesse é qual que é o valor do potencial dentro dessa caixa. E aí tem que valer, como não tem cargas livres dentro da caixa, claro que tem, para você colocar essas placas num potencial específico, significa que a gente está eletrizando elas, então tem carga nelas, mas a carga que vai ser colocada nas placas vai determinar com que essas placas estejam numa densidade de carga sigma, né, vai surgir uma densidade superficial, essa densidade de carga não entra na equação. Tipo, na região interna, aqui, a gente ainda vai ter só equação de Laplace. A gente não vai ter uma equação de Poisson do tipo menos ρ sobre epsilon zero, e a gente tem que escrever esse sigma em termos de um ρ e colocar na equação. Não, é só ρ mesmo. Se existir ρ na parte interna aqui da região de interesse. Se existir na fronteira uma densidade de carga sigma, que faz com que essa fronteira esteja num certo potencial, basta que a gente conheça o potencial. A gente não precisa conhecer qual é essa densidade de carga, mas a gente precisa conhecer qual é o valor do potencial que está no contorno. Isso, de certa forma, é uma das condições de contorno que a gente precisa conhecer para resolver o problema. Saber qual que é o valor do potencial nas fronteiras que delimitam o problema. E aí a gente encontra qual que é o valor da função válido para o volume dentro dessa superfície fechada. E aí a gente resolve a equação de Laplace lá dentro. E aí vai valer essa questão de que dentro desse volume, qualquer integral feito dessa média aqui, numa superfície esférica, vai dar exatamente o valor no centro.
Isso é verdade para potencial elétrico? Realmente é verdade essa média aqui? Aí isso aqui a gente demonstra. Deixa eu ver como é que está no livro. A construção do problema para demonstrar isso. Certo, é uma prova. Prova de que essa média aqui é válida para o potencial elétrico. A gente vai fazer isso para o potencial de uma única carga pontual. Se vale para o potencial de uma carga pontual, vale para o potencial de uma distribuição de carga, porque basta você fazer o princípio de superposição. Se você tem várias cargas aglomeradas, você vai ter um potencial resultante que vai ser a soma do potencial de todas aquelas cargas. Então, se é válido para uma carga, vai ser válido para a soma do potencial de várias cargas. Então, é o seguinte, para facilitar o nosso cálculo, vamos colocar numa geometria que faz com que as contas fiquem mais simples. Então, como que a gente vai, já que a gente vai fazer essa conta para uma única carga pontual, vamos colocar essa carga em cima do eixo Z e vamos fazer com que o nosso cálculo seja em torno da origem. A gente vai calcular a média numa casca esférica, onde o centro é a origem. Então, não vai ser a carga pontual que vai estar na origem. Então, a gente tem aqui o nosso sistema de coordenadas. X, Y e Z. E aí, ao invés de colocar, igual a gente costuma fazer a carga na origem, a gente vai colocar a carga aqui em cima. A gente poderia colocar a carga em qualquer lugar, mas aí a gente fica com um problema cheio de componentes x, y, z. Vamos colocar só em cima do eixo z, e isso facilita a nossa vida, e a gente vai ver que vai dar certo. Mas aí a gente simplifica as componentes que a gente tem que usar. Qual que é o valor do potencial que essa carga aqui produz na origem do sistema de coordenadas? Na origem, zero? Não, na origem não é zero. Por que na origem não é zero? Porque o potencial não é, assim, ele não depende, ele depende, V, ele depende de R, mas ele só depende de R porque a gente fixa a posição da carga que está numa posição R'. Mas de uma forma rigorosa, o potencial, na verdade, depende de R manuscrito. Então, o potencial não depende de forma simples só de R. Ele depende de R, mas de uma forma acoplada, depende também de R', de tal forma que a dependência real é R manuscrito. O que é R manuscrito? É a distância relativa entre o ponto que você quer calcular o potencial e a carga. Não é a posição do ponto em si. Então, se dependesse só de R, qual que é a posição da origem escrita em termos de R? É zero. Mas qual que é o valor de R' da origem? R' é a distância da carga até o ponto. Em módulo, que distância é essa? É uma distância que, como está em cima do eixo Z, a gente pode pegar como genérico um valor de Z e pronto. Módulo Z, e é um Z variável, porque a gente pode assumir que essa carga pode ficar mais distante ou pode se aproximar da origem. Mas por mais que ela pode subir e descer, sempre vai ser a distância em Z que ela está da origem. Módulo, porque o que entra aqui na equação também é módulo. Tipo, é 1 sobre 4π ε0, Q, sobre módulo de R manuscrito. Então, sempre o que entra aqui é módulo.
Então, o R manuscrito não é zero. R manuscrito é sempre a distância da carga até o ponto. Como o R manuscrito é R menos R', o R é zero, porque a gente está na origem, mas o R' não. O R' é a posição da carga. E aí o R' é menos Z na direção Z chapéu. Por exemplo. Mas como a gente quer módulo, fica só Z. A gente esquece o negativo, porque é um vetor que está apontando para baixo, né? Está apontando da carga Q para a origem. Por isso que ela fica menos Z aqui. Mas em módulo é só Z mesmo. Então sempre é o módulo que entra aqui. Sempre existe uma distância da carga até o ponto. Essa distância tem que ser colocada aqui em módulo. Zero é só se a gente tem a carga e fala qual que é o potencial em cima da própria carga. Aí você está fazendo isso daqui para zero. Né? Tipo, qual que é o potencial a uma certa distância da carga? Você vai diminuindo a distância, diminuindo a distância, diminuindo a distância. Qual que é o potencial em cima da carga? Aí você está fazendo essa distância aqui para zero. Então, qual que é o potencial em cima da carga? Tende a infinito. Meio que o potencial que a carga produz sobre ela mesma tende a infinito, mas a gente não define isso é indefinido. Se você fosse se aproximando infinitamente da carga, o potencial vai tendendo ao infinito, mas em cima, literalmente, da carga não existe, porque aí você estaria literalmente dividindo por zero. Aí você não pode. Você só pode fazer o R tender a zero. Então, ele nunca vai estar em cima da carga, mas vai estar infinitamente próximo da carga. Então, não existe o potencial em cima da carga. Então, a gente pode escrever que o potencial que a carga Q produz na origem resolver esse computador. Decidi trabalhar. Okay. O potencial que ele produz na origem é 1 sobre 4π epsilon 0 Q sobre Z. Certo? Porque ele está a uma distância Z. Por isso que a gente já colocou a carga em cima do eixo Z, porque aí esse módulo aqui embaixo fica simples. É só a distância Z e pronto. Se a gente colocasse num ponto aqui fora qualquer, que tivesse componente x, y, z, o R módulo seria raiz de x quadrado, mas na verdade nem seria isso. Não, seria isso sim. Se a gente quisesse saber qual que é o valor do potencial na origem, seria só x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. De qualquer forma, teria essas três componentes ao quadrado dentro de uma raiz. Aqui a gente simplifica muito. Beleza. Vamos calcular o potencial médio em cima dessa casca esférica aqui. Ó. Que está em torno da origem. Não, porque sumiu. Demorei tanto para desenhar esse. Deixa eu ver se voltando ele. Tão custoso fazer um círculo bonitinho aqui. Ele apagou mesmo. Gente, esse computador tá zoando com a minha cara. Beleza, vamos lá desenhar o círculo de novo.
Vou ter que formatar esse computador. Isso. Então, aqui a gente tem uma casca esférica de raio Errão, e a gente quer calcular o potencial em cima de todos os pontos dessa casca esférica e calcular aquela média. V médio é igual a 1 sobre 4π Errão ao quadrado, vezes a integral fechada de VdA, em cima da casca esférica. Qual que é o valor do potencial em cima de um ponto da casca esférica? E aí a gente tem que pegar a área dessa casca esférica. O vetor dA aqui é Rão quadrado, seno de θ, dθ, dφ, na direção R chapéu. Só que aqui vai ser módulo, a gente pode esquecer o R chapéu. Mas eu só coloquei o R chapéu porque eu desenhei aqui como um vetor. O que aponta da carga até o ponto que a gente quer calcular o potencial é o vetor R manuscrito. E a posição do ponto que a gente quer calcular o potencial é dado pelo vetor R normal, que nesse caso vale Rão. É o próprio raio da esfera. A gente vai fazer a integral varrendo todos os pontos dessa esfera, então o raio não varia. Para a gente fazer essa varredura de todos os pontos da esfera, a gente tem que variar θ e variar φ. Se a gente variar θ e φ de todos os valores de ângulo possível, a gente abrange todos os pontos da esfera. Certo? Beleza. Como que a gente escreve esse R manuscrito para a gente colocar aqui? Ó? Porque a gente precisa escrever qual que é o potencial em cima de um elemento de área que é esse, produzido por essa carga pontual. Então, vai ser 1 sobre 4π epsilon 0, Q sobre R manuscrito. Esse é o valor de V que tem que entrar aqui, e o R manuscrito vai ser variável, porque quando a gente variar a posição do elemento de carga, aqui, do elemento de carga não, do elemento de área, que é o ponto onde a gente está calculando o potencial. A carga é só uma, é só essa carga pontual aqui em cima que está gerando o potencial em todos os pontos aqui embaixo. Então, como que a gente escreve esse R manuscrito? A gente pode olhar para esse triângulo retângulo que foi formado aqui. Ó. Na verdade, não é um triângulo retângulo, perdão. Esse triângulo aqui, formado por R, que é o raio da esfera, é Rão, formado por R manuscrito, e formado por Z. E aí a gente usa lei dos cossenos, porque a gente tem o ângulo θ, que é oposto ao R manuscrito. Então a gente tem os dois catetos que estão adjacentes ao ângulo θ, que é o Rão e o Z. E o R manuscrito é o oposto ao ângulo θ. Então a gente tem que R de Rão ao quadrado mais Z ao quadrado menos 2 Rão Z cosseno θ. Então usa a lei dos cossenos para escrever o R manuscrito aí. E é isso. Só isso. Só isso. Sem segredo. E a gente já tem o elemento de área aqui. Então é só substituir. Substitui o V com o R manuscrito escrito em termos de θ, que está aqui, e o dA, que também depende do θ. E aí a gente vai integrar em θ e em φ.
Então, o V médio é 1 sobre 4π rão ao quadrado, integral dupla. Integral fechada significa que a gente vai abranger a área fechada inteira da casca esférica. Para isso, a gente tem que fazer a integral nos limites adequados em θ e φ. Então, vai ficar rão ao quadrado, que vem desse dA aqui, 1 sobre 4π epsilon zero, que vem daqui. Rão ao quadrado vem da onde? Veio daqui, ó. Veio do dA. Aqui. Porque a gente tem que substituir o dA também. Que sobre R manuscrito, e o R manuscrito, então, vai ser todo esse raiz de rão mais z quadrado menos 2 rão z cosseno de θ. O rão está ao quadrado também. Aí eu perguntei isso agora. E eu coloquei 1, mas a gente tem o seno de θ dθ, de θ dθ, dφ. Bom, isso aqui tudo vai poder sair da integral. E aí a gente integra em θ e em φ de onde até onde? Em θ. Em φ primeiro, né? Essa integral mais externa aqui é φ primeiro. Então é 2π e a π por θ. De 0 a 2π e de 0 a π. Então a integral em φ já dá 2π de cara, porque a gente não tem nada na função que dependa de φ. Então já separa a integral e fica uma integral de dφ. Então vai dar φ, integrado de 0 a 2π, dá 2π. O resto dá integral de 2θ. A integral de 2θ não. A integral de uma função de θ que a gente tem que resolver. Então o V médio aqui fica. R1 quadrado com R1 quadrado vai embora. 4π com 4π. Porém, essa integral de dφ vai dar 2π. Então já corto 2π com esse 4 aqui, dá 2. E só, né? Então vai dar um Q de fora sobre 8π epsilon zero. Integral de 0 a π. Se eu esqueci alguma coisa aí, você confere e me avisa. Mas eu acho que não, né? Então, a integral de seno de θ dθ sobre raiz de rão quadrado mais z quadrado menos 2 rão z cosseno de θ. E aí a gente pode chamar tudo aqui dentro dessa raiz de u. E aí o nosso u é rão quadrado mais z quadrado menos 2 rão z cosseno θ. Quem que é o nosso du? Derivada do cosseno menos seno, né? Então fica mais 2 rão z seno de θ dθ. Então o nosso seno de θ dθ é o du sobre 2 rão z, que está aqui em cima. Então o nosso V médio fica Q sobre 8 vezes 2, 16, π, epsilon zero, rão z, dessas coisas aqui de baixo, integral de du sobre raiz de u. E aí, o u vai ser integrado de quanto até quanto?
o R mais Z ao quadrado até de zero até R mais Z ao quadrado, não? Não, não é zero. Você tem que olhar o Menos θ. Quando o θ é zero, quanto que o U vai dar? Quando o θ for zero? o θ for zero, Porque vai é o dar primeiro valor que θ assume aqui, né? R ao quadrado mais E ao quadrado. Pois é, quanto que dá o cosseno de zero? Cosseno de zero é zero, eu acho. É 1. É um. Cosseno de zero é 1. Então vai dar r ao quadrado mais z ao quadrado menos 2rz, que dá r menos z ao quadrado. Ou z menos r ao quadrado. Isso daqui a gente vai ter que prestar atenção, porque a gente vai precisar escolher um dos dois. R menos z ou z menos r. Mas, por enquanto, na hora que a gente estiver escrevendo ali, vamos pegar o primeiro aqui, ó. R menos z. E quando o θ for π, o U vai ser cosseno da menos 1, né? Então vai dar mais 2rz. Então dá r mais z ao quadrado. Então aqui vai ser de r menos z ao quadrado até r mais z ao quadrado. E quanto que dá essa integral? Zero, zero. Ai, ai, por que ele tá dando essas doiduras todas? Esse programa que tá pesado, não? Pois, não, esse programa não é pesado. Ah, não, pelo amor de Deus. Ixi, foi muito agora. Eu fiquei teclando aqui com as teclas de seta, agora esse cursor vai ficar descendo. Pronto. Beleza. Então, nosso V médio é Q sobre 16π ε0 r z, integral de 1 sobre raiz de U. Então, na verdade, é integral de menos meio, né? Du. Soma 1, fica mais meio, e aí a gente divide pelo resultado, né? Então, o resultado dá mais meio dividido por mais meio. Então, o resultado dessa integral dá 2 vezes raiz de U, aplicado em r menos z ao quadrado até r mais z ao quadrado. Beleza, substituindo aí, temos Q sobre 16π ε0 r z. Duas vezes. Esse 2 já simplifica com 16, vira 8. Vou escrever isso aqui.
E aí o primeiro aqui vai cortar a raiz com o quadrado, vai ficar R1 mais Z. E o segundo, menos o de baixo, vai cortar com a raiz, mas aí vai depender se a gente vai escrever R1 menos Z ou Z menos R1. Porque na hora que a gente cortar a raiz, pode dar diferente o resultado. De qualquer forma, o que define uma coisa e outra? O que define é o tamanho do R que a gente escolheu. Faz alguma diferença? Bom, pelo jeito faz, né? A primeira situação, segundo o desenho pelo menos, seria a situação onde Z é maior do que R1. A gente está pegando uma casca esférica aqui que não alcançou a carga aqui em cima. A carga está fora da casca esférica que a gente delimitou para fazer a média. Então, a gente está pegando essa situação em que Z é maior do que R1. Nessa situação em que Z é maior do que R1, Então Z é o positivo, né, Jaque? os dois são positivos, mas como um menos o outro aqui tem que resultar numa distância, a gente precisa que resulte numa distância positiva. Então ele é o Z menos o R que fica, né? Se o Z for maior do que o R. Né? Exato. A gente tem que escolher o Z menos o R. Mas isso ficou estranho agora. Eu fiz alguma coisa errada aqui? Deixa eu conferir o sinal. Não, tá certo, tá certo. Aí fica R ao quadrado. Tá certo mesmo. Não, aqui não tá multiplicando, não. Aqui tá somando e subtraindo. Na verdade, Ou fica 2R, né? fica 2R. Esse Z com esse Z se cancela, e esse menos com esse menos dá mais R. E aí fica 2R. Então fica certinho. E aí a gente tem que o nosso V médio vai ficar 2 R's, e aí o R com R cancela aqui embaixo, e o 2 vai simplificar com o 8 aqui. E aí a gente vai ter 1 sobre 4 pi epsilon 0, carga sobre, e aqui embaixo vai sobrar só o Z. Então, quando a gente termina a média dos pontos em torno da casca esférica, dá o valor do potencial no centro. Que é o que a gente já tinha falado aqui. 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q sobre Z. Um sobre 4 pi epsilon 0, Q sobre Z. Só um minutinho, deixa eu analisar essa expressão. Essa passagem aqui? Não, só estou só assimilando essa expressão aí, que é a média, né, no centro. Que a gente fez para Z maior que R. Sim. E o caso contrário, o Z menor. Vamos ver. Então, isso daqui é para Z maior do que R. E para R maior do que Z? Vai dar uma constante. Vai dar uma constante? Acredito que vai dar uma constante. V médio é igual a 1 sobre... Espera aí. Deixa eu olhar ali de cima. Eu já estou copiando a resposta aqui de baixo. Deixa eu olhar daqui. Esse 2 aqui já simplifica. Fica o Q sobre 8π epsilon 0 R1 Z. E aí a gente tem o R1 mais Z menos
Rão menos Z. E aí a gente tem o Rão simplificando com Rão e dando 2Z. E aí vai ficar, esse parêntese vai dar 2Z, o Z simplifica com Z, e o 2 simplifica com 8, dando 4. E aí o V médio, então, vai ficar Q sobre 4π ε0 Rão. E aí fica constante. Porque o Rão é uma constante, é o raio da esfera que a gente está pegando. E aí não depende da posição Z que a gente colocar a carga. Desde que a gente esteja fazendo a média. Engraçado, isso é curioso, né? Essa parte agora é curiosa. Se a gente estiver fazendo a média numa casca esférica, onde o Q fica dentro da casca esférica, a média dá um valor constante. Se ele não estiver dentro, ele não varia? Pois é, não, se a carga estiver dentro da casca que a gente escolheu para fazer a média, aí a carga pode estar aqui, pode estar mais embaixo, pode estar mais embaixo, pode estar em qualquer posição Z. Variar Z aqui para cima e para baixo não muda a média em cima dessa casca, porque a média não vai depender de Z. Ó. A média só depende do raio que a gente escolheu para a casca que a gente estava fazendo a média. O Z se cancela. Então, desde que a carga esteja dentro da casca que a gente escolheu, a média vai dar constante. A média vai dar sempre a mesma. Isso é estranho, né? Qual que é o problema disso? Ah, entendi. Entendi qual que é o problema disso. Porque, assim, quando a gente fala que para a equação de Laplace tem que valer o fato de que se você escolher pontos equidistantes a um ponto central, se você fizer as médias do valor da função nessa casca esférica, tem que dar exatamente o valor da função no centro, por que que isso não acontece caso a casca esférica fique maior do que a posição da carga e a carga fique dentro da casca esférica? Porque a equação de Laplace deixa de valer. Agora a nossa região de interesse passou a ser toda essa casca esférica aqui. Ó. Peraí, como é que é aí? Eu não entendi um pouco. Vai ficar mais claro. Quando é que a equação de Laplace é válida? A equação de Laplace é válida quando você não tem carga na região de interesse. Então, se a gente tem esse sistema de coordenadas aqui e a carga está aqui em cima, você está querendo calcular o potencial nessa região abaixo da carga. Então, a sua região de interesse é toda essa região dentro dessa casca esférica aqui. A equação de Laplace ela é válida para essa região. Agora, se você quiser saber qual que é o potencial para essa região aqui, que engloba a própria carga, a função que descreve o potencial para essa região não é uma solução da equação de Laplace, porque a carga está dentro da região. Se a carga está dentro da região, isso aqui não pode ser zero. Então, é a equação de Poisson, menos ρ sobre ε zero. Você tem que acrescentar o ρ, que é típico dessa carga aqui, ó, que vai passar a pertencer à região na qual você está tentando encontrar a solução. Então, se você pegar uma casca maior do que a posição que está a sua carga, de tal forma que a sua carga fique dentro da casca, então você está fazendo uma média numa região que não está ausente de carga. Então você não pode falar que o ρ é zero. Você não pode falar que o ρ é zero. Se o ρ não é zero, não é equação de Laplace, é equação de Poisson. E a equação de Poisson não vale essas duas propriedades que a gente discutiu até agora. De que se você fizer a média
em cima de pontos equidistantes, a média coincide com o valor do ponto central. E, consequentemente, não existe máximos e mínimos sem ser no contorno. Para a equação de Poisson, essas coisas não são válidas. Esse cálculo de média não é válido e pode existir máximos e mínimos fora da condição de contorno, sim. Conseguiu entender? Sim, agora sim. Fez mais sentido. Beleza. A casca ficou maior do que a posição da carga e a carga passou a ficar dentro, participando da região de interesse, é equação de Poisson, não é equação de Laplace mais. Por isso que não vale. Por isso que a gente não conseguiu mais fazer a média nas cascas e, assim, na média em cima da casca, e essa média dá o resultado no centro. Não valeu isso. Acho que teve um exercício na lista que eu lembrei um pouco sobre essa questão aí, que você tinha que calcular o potencial, uma carga em cima e caiu um. É o primeiro problema, quer ver? Encontre o potencial médio sobre uma superfície esférica de raio errão devido a uma carga pontual Q localizada dentro. Agora a carga está dentro. Em outras palavras, o mesmo que acima, mas com Z menor do que R. Nesse caso, é claro, a equação de Laplace não funciona dentro da esfera. Mostre que, em geral, onde V no centro é o potencial no centro devido a todas as cargas externas, Então, ele pede para mostrar, no exercício 3.1, que o potencial médio ele é para ser dado como o potencial no centro, que é esse daqui que a gente encontrou, mais todas as cargas que estiverem dentro da superfície, da casca que a gente está usando para calcular a média, sobre 4π ε0 errão, que é o que a gente encontrou naquela segunda situação onde a gente falou que errão é maior do que Z. Então, esse aqui se torna a solução do problema. Por quê? Porque agora a gente tem a equação de Poisson. A equação de Poisson, ele abrange a equação homogênea, que é o caso disso daqui ser igual a zero. Então, toda equação não homogênea tem nela a equação homogênea. Então, essa aqui faz parte da equação de Poisson, mais a equação da parte não homogênea. Então, essa aqui se torna a parte não homogênea da solução. Então, a soma dessas duas é a solução dessa daqui. É a solução do problema para quando errão é maior do que Z. Mas beleza. A questão é se é válido para uma única carga pontual, é válido para 1 sobre 4π ε0, integral de ρ, de R', de tal linha sobre R manuscrito. Porque isso daqui é o efeito coletivo de um monte de elementos infinitesimais que se comportam como cargas pontuais, e esses monte de elementos infinitesimais estão aglomerados, gerando uma distribuição contínua ρ. Então, funciona para isso daqui também. Então, funciona para toda a eletrostática a propriedade da equação de Laplace. Desde que a gente esteja nessa situação livre de cargas, né? Onde, no nosso problema, a solução seja dada pela equação de Laplace, e não pela equação de Poisson. E aí, a gente tem agora
uma questão. Os problemas que a gente vai resolver vai ser atacar a equação de Laplace. Para atacar a equação de Laplace, que é resolver uma equação diferencial, a gente vai obter uma solução genérica. Ela é genérica no sentido de possui várias incógnitas ou constantes indeterminadas. Essas constantes precisam ser determinadas para que a solução seja adequada para o nosso problema específico. A solução é genérica, mas a gente precisa determinar a constante para adequar a solução ao nosso problema em particular. Como que a gente determina essas constantes? Aplicando... como é que é? As condições de contorno? As condições de contorno. A questão é, quantas condições de contorno a gente precisa? Quais condições de contorno a gente precisa? Quantas condições de contorno a gente precisa? Como que a gente determina isso? Essas coisas não são simples de enxergar. Naquele problema matemático lá, unidimensional, foi fácil. Se a gente tem a equação de Laplace unidimensional, igual a zero, a solução disso daqui é um ax mais b, o a é coeficiente angular, o b é coeficiente linear. A gente precisa ou do valor da função em dois pontos distintos, que com 2 pontos a gente traça a reta e especifica qual é a reta particular, porque se o a e o b está indeterminado, isso daí pode ser qualquer reta. Mas aí, conhecendo o valor da função em 2 pontos específicos, a gente especifica a reta, ou conhece a função em um único ponto e conhece a derivada dela, que é a inclinação. Aí a gente não precisa saber a função no segundo ponto. Basta a gente conhecer o valor da função num ponto e a derivada nesse ponto, que é a inclinação. A gente também determina a reta. Agora, se a gente está num problema que a gente tem um monte de constantes, um problema cheio de parâmetros, como que a gente olha para o problema e determina qual condição de contorno vai nos dar todas as informações necessárias? Não é tão simples assim. Bom, acaba que o papel dos físicos foram tentar responder essas questões para a gente. E nos dá isso pronto. Papel dos físicos matemáticos, mais propriamente dito, né? Então, determinaram o que a gente conhece hoje como teorema de unicidade. O livro ele se refere ao primeiro teorema de unicidade e ao segundo teorema de unicidade. Eu vou pular o segundo. O segundo a gente não usa. O livro não usa o segundo teorema de unicidade, mas ele cita o segundo teorema de unicidade. Mas existem outros teoremas que fala para a gente quais são as condições de contorno que a gente precisa, dependendo do tipo de problema que a gente está tratando. Então, a gente olha a natureza do problema e usa um teorema específico que informa para a gente quais condições de contorno são necessárias e suficientes para a gente resolver o problema. Então, primeira condição de contorno. Não é condição de contorno, é primeiro teorema de unicidade, eu estou doido. Primeiro teorema de unicidade. O livro tem uma demonstração disso, eu vou pular a demonstração, não é difícil. Talvez, na verdade, ela é tão simplesinha que eu acho que eu posso fazer. Questão de ganhar tempo aí não é muito relevante, não.
Eu gosto de demonstrações que eu acho que fica mais fácil de visualizar a coisa. Não é? Não, então vamos para a demonstração. Então, a ideia é, além da equação de Laplace, a gente ainda precisa de um conjunto de condições de contorno. A questão é quais? Então, a gente resolve a equação de Laplace e usa as condições de contorno para determinar as constantes e particularizar a solução. Primeiro teorema de unicidade fala o seguinte, o enunciado eu vou usar, aqui já está no livro. A solução para a equação de Laplace em um volume Ni é exclusivamente determinada se V for especificado na superfície de contorno S. Se V, que é o potencial, eu não vou escrever não, senão vai me tomar espaço. Se V for especificado na superfície de contorno S. Como assim? Aqui ele só se refere à superfície de contorno como se existisse só uma. Mas, na verdade, qualquer superfície de contorno que limita a região de validade do nosso problema. Então, a gente tem o seguinte. A gente quer encontrar o potencial numa certa região do espaço. Que região do espaço? Vamos supor que existe um contorno, que é essa região aqui. De alguma forma, esse contorno aqui, ele limita a nossa região de interesse. Eu quero saber o potencial só aqui dentro. Esse contorno aqui, ele é um contorno físico? Ele pode ser e pode não ser. Ele não precisa existir uma parede física aí realmente. Ele pode ser uma superfície imaginária. A questão é, ele tem que ser uma superfície que eu conheço o potencial nela. Sobre ela. Eu sei qual que é o valor do potencial em cima dessa superfície aqui. Tipo, isso daqui pode ser uma casca eletrizada, e aí ela é oca por dentro, e aí se ela é eletrizada, eu tenho que conhecer como que é a distribuição. Assim, não importa, eu não preciso necessariamente de conhecer o sigma, que seria a forma como a distribuição de carga está na superfície dela. Só que eu não sei como que eu iria conhecer o V da superfície sem conhecer o sigma. De alguma forma, eu tenho que conhecer qual que é o potencial na superfície. Eu não preciso conhecer o potencial que esse sigma produz fora, produz na região aqui, ó, tanto fora quanto dentro. Eu preciso conhecer o potencial exatamente em cima da superfície. O potencial em cima dos pontos da superfície. É isso que eu preciso conhecer. Eu não preciso conhecer o potencial que a superfície produz. Não, eu preciso conhecer o potencial que está em cima da superfície. Talvez esse potencial que está em cima da superfície nem é a própria superfície que produz. Talvez nem existe uma casca física eletrizada aqui com sigma.
Talvez essa malha que eu desenhei seja imaginária. Talvez o que exista seja uma distribuição de carga que está aqui, ó. Essa distribuição de carga gera linhas de campo elétrico. E aí, aonde tem linhas de campo elétrico, existe potencial variável no tempo. Variável no tempo não, variável no espaço, perdão. Significa que o potencial ele não é constante, ele varia. Existe um gradiente de potencial, né? Se existe campo elétrico. É porque o gradiente de potencial não é zero. Então, quer dizer que o potencial é variável. Se o potencial fosse constante, o gradiente daria zero. Então, o potencial é variável. E aí, talvez, por algum motivo, eu sei quanto que vale o potencial nesse formato desse contorno. Mesmo que esse contorno seja uma superfície imaginária. Você olha para cá e aqui esteja completamente vazio. Você não está vendo nenhum contorno realmente definido aí. Você só sabe que em alguma região do espaço fechada, você conhece o potencial por algum motivo. Você sabe quanto que o potencial nessa superfície fechada vale. Mas você não sabe quanto que vale o potencial na região interna a essa região, a essa superfície de potencial conhecido. Então, a superfície de potencial conhecido, ela pode se tornar a sua superfície de contorno que delimita a sua região de interesse. Então, a sua região de interesse é essa região interna. Você quer conhecer o potencial nessa região interna. Por que você não quer conhecer o potencial na região externa? Talvez você queira. Talvez você até queira. Mas como você conhece o potencial é nesse contorno aqui, você não conhece nenhum outro contorno potencial nele, acaba que esse contorno se torna o seu limite que separa o universo em duas regiões. Uma região dentro desse contorno e uma região fora. E como esse é o contorno que você conhece o potencial, você tem que usar ele como sua condição de contorno. E ele é o que separa a sua região em dois. Você vai resolver a equação de Laplace aqui dentro. Quando você resolver a equação de Laplace aqui dentro, ela vai te dar uma solução genérica. Você vai particularizar essa solução quando você pegar essa solução e aplicar exatamente em cima do contorno, que você conhece qual é o valor que a função tem que dar. Aí você aplica ela exatamente em cima do contorno, você encontra as constantes da solução da equação de Laplace que é válida aqui para dentro. Já aqui para fora, como nessa região aqui fora existe essa distribuição de carga, que provavelmente é um ρ, não vai ser equação de Laplace, vai ser equação de Poisson, que você tem que resolver. Porque existe essa distribuição ρ aqui. Ó. Se não existisse esse ρ, se a parte externa também não tivesse carga, você também resolveria a equação de Laplace para a parte externa, e aí você encontraria um potencial que é válido para fora. Você encontraria uma função que você precisaria pegar essa função e aplicar ela no mesmo contorno que você aplicou a solução de dentro. Então, você sempre usa os contornos que limitam a sua região para você aplicar a sua solução geral nela e encontrar as constantes. Mas o que tem que ficar claro é que o contorno não necessariamente é um contorno físico. O contorno nada mais é do que uma região fechada que separa a região que você vai usar para calcular a equação de Laplace, porque naquele contorno você, por algum motivo, conhece o potencial dele. Bom, dificilmente você conhece o potencial numa superfície imaginária. Em geral, o contorno que você conhece o potencial, ele é um contorno físico. Ele é uma superfície física que tem uma certa distribuição de carga, e aí por algum motivo você conhece o potencial em cima daquela superfície, coisas do tipo assim. Então vamos supor o seguinte,
você tem esse contorno mais externo, e você tem alguns contornos menores que estão dentro. Aqui você tem 5 regiões distintas no seu universo, que é o seu espaço que você poderia usar para calcular o potencial. Vamos supor que você queira conhecer o potencial em todos os espaços possíveis. Só que você tem todos esses contornos, você tem esse S, você tem esse S1, você tem esse S2 e você tem esse S3. Você tem essas 4 superfícies. Você quer saber o potencial em todo o espaço. O que significa conhecer o potencial em todo o espaço? Nesse espaço aqui fora de S, mas não só. Você também quer conhecer o potencial dentro de S, só que limitado pelos contornos menores, S1, S2, S3. Então, essa região aqui, que não entra em S1, S2, S3, mas está dentro de S. E você também quer conhecer o potencial dentro de cada um dos contornos menores, S1, S2, S3. Então, você tem 5 regiões distintas. Você tem o contorno maior aqui, você tem um contorno, contorno não, isso aqui não é contorno, perdão. Você tem um espaço amplo, que é todo o espaço externo. Você tem um espaço menos amplo, mas é um espaço mais intermediário, que é o espaço interno a S, mais externo aos contornos menores. E você tem 3 espaços menores, que são os que estão dentro dos contornos menores. Então, você tem 5 regiões distintas. É aquilo que lá na física matemática, matematicamente, você define separar uma região da outra matematicamente como sendo regiões simplesmente conexas. Eu não lembro quais são os termos matemáticos que eles usam, mas você tem uma região que é desconectada de outra região. Sabe, essa região aqui ela é simplesmente conexa, né? Que ela não tem uma conexão direta com essa região aqui, uma conexão matemática. Ela é separada completamente por um contorno fechado. Coisas do tipo assim, eu não lembro quais são os termos matemáticos para delimitar essas regiões. E aí, como que você encontra o potencial em todo o espaço? Você precisa resolver a equação de Laplace ou de Poisson. Vamos supor que é de Laplace, porque você não tem nenhuma distribuição de carga nessa região, não tem distribuição de carga nessa região, nem nessa, nem nessa, nem nessa. Portanto, para qualquer região, você tem que resolver a equação de Laplace. Como que você encontra a solução, o potencial em qualquer ponto do espaço? Você precisa resolver a equação de Laplace independentemente para cada região. Essa região aqui, você tem que resolver a equação de Laplace para ela. A solução que você vai encontrar, a solução aqui, é válida só para essa região. Não é válida para região rachurada de verde. Só é válida para a região de vermelho. Para a região de verde, você tem que resolver a equação de Laplace para ela. Então, você tem que resolver de novo a equação de Laplace para essa região. Para dentro de S1, você tem que resolver a equação de Laplace de novo. Para dentro de S2, você tem que resolver a equação de Laplace de novo. Para dentro de S3, você tem que resolver a equação de Laplace de novo. Cada região independente, você tem que resolver a equação de Laplace. E aí você vai ter 5 soluções, que é uma solução para cada uma das regiões independentes. Como que você encontra as constantes que estão indeterminadas de cada uma das soluções? Aplicando nas condições de contorno. Quais são os contornos? Cada solução tem um contorno diferente. Qual é o contorno da solução dessa equação aqui? Agora me diga você, Luan. Qual que você acha que é o contorno que é acessível pela solução dessa equação aqui?
Bom, a gente tem a questão do volume da superfície, né? Volume da superfície? Ó, Estranho, né? o contorno dela. Ah, tá, sim. E ele pode Ah, ser, então, uma condição de contorno? não, o que eu digo é exatamente qual que é o contorno acessível para a solução dessa equação aqui. A solução dessa equação é a solução válida para a região rachurado de vermelho, que é a região mais externa. Então, quais são os contornos que a gente tem acessível para essa solução? Não sei se a gente pode fazer que nem a gente fez na bidimensional. Não pode, né? Como que a gente fez no bidimensional? Aí a gente tem, no caso, como é uma EDO, né, já que a gente está falando da equação de Laplace, então ela tem duas variáveis, né? Não, aqui ela vai ter mais, porque ela não é uma EDO, ela é uma EDP. Ela é uma equação diferencial parcial. Essas equações aqui, tipo potencial. Esse potencial aqui, ele é no espaço. Ele te dá qual que é o valor do potencial, que depende de x, y e z. Ou r θ em φ, se for coordenadas esféricas, ou s φ e z, se for coordenadas cilíndricas. Então, ele é função de mais de uma variável. Então, ele vai ser equação diferenciais parciais. Para equações diferenciais parciais, não é válido aquela questão de que você tem duas, se é uma equação de segunda ordem, você vai ter só duas soluções linearmente independentes, consequentemente, só duas constantes a serem determinadas e basta duas equações, ou seja, duas condições de contorno. Você pode ter muito mais constantes aqui. Na verdade, para uma equação diferencial parcial, mesmo que seja uma equação diferencial de segunda ordem, você pode ter infinitas soluções, infinitas constantes a serem determinadas. É uma complicação das EDPs em relação às EDOs. As EDOs, sim, ela é de segunda ordem, você só tem duas soluções linearmente independentes. EDP, ela é de segunda ordem, mas você pode ter infinitas soluções linearmente independentes. Uma combinação linear delas vai te dar infinitas constantes que precisam ser determinadas. E aí, você precisa de infinitas condições de contorno? Não, porque é impossível isso, né? Pensando então, já que a gente vai ter que fazer a Laplace para cada uma dessas. Mas a pergunta não é qual condição de contorno. A pergunta é qual contorno. Eu estou falando contorno literalmente, superfície. Ah, tá. O primeiro que você está falando aí? Qual é a superfície que é acessível para essa solução aqui? Ó? Ah, é a S. É a S, né? No caso, essa solução ela não é válida dentro da superfície azul, né? Não. Significa que essa solução não vai alcançar a superfície S1, S3, S2. Porque para alcançar essas superfícies S1, S2, S3, tem que ser uma solução válida na região rachurado de verde. E aí tem que ser uma solução que é válida para dentro da superfície azul. E essa solução para essa equação é válida só para fora da superfície azul. Uhum. Então, essa solução aqui, ela é válida para todos os pontos até chegar na superfície azul. Ela não pode entrar na superfície azul. Então, ela não tem acesso às superfícies S1, S2, S3. Então, a princípio, só a superfície S, que é a única superfície que essa solução aqui tem acesso. A princípio, mas na verdade não, tem mais uma superfície. Por quê? A gente sempre precisa de uma superfície mais externa. No caso, como a gente está limitando somente por uma superfície interna, a gente está limitado a entrar numa região, parece que essa solução aqui ela é livre para ir o quão longe a gente queira, correto? Uhum, sim. A gente considera o infinito
como sendo um contorno mais externo. Então, eu vou pegar esse... Eu vou pegar esse desenho desses contornos aqui, ó, e vou fazer o seguinte. Essa aqui é a nossa superfície S. Aqui está a nossa superfície S1, S2 e S3 lá dentro, só que está bem pequenininho. Então tá aqui. Superfície S, S1, S2 e S3 lá dentro. Como a equação de Laplace que a gente estava falando, ela é válida só para fora, ela não é válida dentro da superfície S, ela é válida quão longe a gente queira da superfície S. Então, ela é limitada por uma superfície S aqui, mas a princípio ela é ilimitada se a gente se afastar da superfície S. Mas aí a gente considera como se existisse uma superfície mais externa, que a gente pode considerar uma superfície esférica, de raio errão. Não precisa ser um raio errão, de um raio qualquer, onde a gente fala que esse raio está tendendo a infinito. Então, o próprio infinito a gente considera como um contorno. Então, sempre que o nosso problema não for limitado pela parte externa dele, a gente considera que ele é limitado pelo próprio infinito. A gente considera que existe um contorno no infinito. Então, existe uma superfície S infinito. Então, a solução que é válida para essa região aqui, externa àquela superfície S, ela é limitada pela superfície S, ela alcança a superfície S, mas ela também alcança a superfície S infinito. Então, na verdade, a solução dessa equação de Laplace, que é válida para essa região externa vermelha, ela toca duas superfícies. Ela toca a superfície S e ela toca o infinito quando você faz com que os parâmetros de posição, o R, por exemplo, em coordenadas esféricas, vá para o infinito. Então, quando você vai para o infinito, ele está indo para um contorno mais externo possível, que é o próprio infinito. Então, ele toca duas superfícies. Agora, essa região verde. Essa região verde... Aí é 4, né? São 4. A equação de Laplace aqui tem uma solução, que a solução aqui consegue tocar 4 superfícies, a S, a S1, a S2 e a S3. Já essa solução só toca a S3. Já a solução para essa equação só toca a S2. Já a solução para essa equação só toca a S1. Então, o que primeiro teorema de unicidade fala para a gente? Que a solução para a equação de Laplace em um volume Ni, ela é exclusivamente determinada. O que a palavra exclusivamente aqui significa? Significa que é suficiente. Não só isso, na verdade não é só isso. Não só é suficiente, como a gente consegue encontrar a solução exclusiva. Não existe outra solução. Ela é exclusivamente determinada se o potencial for especificado na superfície de contorno. Então, qual é a condição de contorno que a gente precisa? A gente precisa conhecer qual é o potencial no contorno que limita a nossa região. Essa é a nossa condição de contorno que a gente precisa conhecer e aplicar. Então, para essa solução que é válido para essa região aqui de fora, eu preciso de duas condições de contorno. Quais são elas? Conhecer o potencial na superfície S e conhecer o seu potencial no infinito. Eu tenho que saber quanto que vale o potencial quando eu estou tendendo para o infinito. Então, eu tenho meio que duas superfícies aqui. O infinito, ele tem que ser considerado uma superfície. A não ser que exista mais externamente aqui uma outra superfície física
um S' que não vá para um infinito e que eu não esteja interessado em saber qual que é o potencial externo a esse S'. Mas essa solução, ela está limitada a S e a S'. E aí a minha superfície mais externa é o S', não o infinito. Se não existir uma superfície que esteja contendo, limitando a minha região, quem está limitando é o próprio infinito. Eu preciso saber o potencial no infinito. Então, o primeiro teorema de unicidade garante duas coisas para a gente. Ele nos informa duas coisas muito importantes. Quais são as condições de contorno que eu preciso saber? E ele informa uma segunda coisa importante. Ele fala que se você souber essa condição de contorno e aplicar ela, ele te fornece a exclusiva solução que existe. Não existe outra solução. Você vai encontrar a única a solução existente. É isso que a palavra exclusivamente significa. É a única solução que existe. Você não precisa ir atrás de uma outra solução para você fazer uma solução mais geral por meio de uma combinação linear. Não vai existir uma outra solução. Então, a solução dessa região você aplica no infinito e aplica em S. É suficiente para você obter a solução exclusiva dessa região aqui. E dessa região verde? Você precisa aplicar nas condições de contorno. Quais são as condições de contorno que você tem que aplicar essa solução que é válida para a região verde? Você tem que aplicar 4 condições de contorno. Você tem que aplicar essa solução. Qual é o potencial em cima da superfície S? Qual é o potencial em cima da superfície S1, em cima da superfície S2 e em cima da superfície S3? Porque a solução dessa região, ela alcança essas 4 superfícies. S, S1, S2 e S3. Já como que você determina as constantes da solução da equação de Laplace dentro de S1? Basta você conhecer o potencial na superfície S1. O potencial das outras superfícies não importa, porque as outras superfícies não estão relacionadas com a solução dessa região aqui dentro de S1. A solução dentro dessa região só é válida para essa região. Não adianta você sair dessa região, pegar essa solução e aplicar nessa superfície. Que essa solução não é válida nessa superfície nem nessa, porque está fora da região onde ela é válida. Ela só é válida nessa região. A mesma coisa. Como que você determina as constantes da solução dessa equação aqui nessa região? Aplica o potencial em cima de S2. Só, mais nada. Dessa região, aplica o potencial em cima de S3 e só, mais nada. Tranquilo? Sim, sim. Só uma pergunta. Vamos supor que a gente tem, além dessa superfície S, uma outra superfície ao lado de S, sei lá, ao invés do S1 estar dentro, ela está fora. Então, além do primeiro... Uma superfície assim, fechada, mas ela está fora de S? Isso, aí no caso seria o infinito, essa S e essa S', por exemplo? Exato, exato. Essa solução aqui, você precisa aplicar ela, o potencial em cima de S', em cima de S e no infinito. Entendi. Exatamente isso. Você pegou o esquema. E aí você teria essa região aqui, se essa região for uma região de interesse. Às vezes você não quer calcular o potencial dentro dessa região. Mas se você quiser, resolve a equação de Laplace aqui dentro e aplica no contorno, que é conhecer o potencial em S'. Pronto, mais nada. Não importa você saber o potencial nos outros contornos para essa solução aqui, só importa o potencial em S'. E aí você vai encontrar uma solução para cada região. E aí, todas as soluções em cada região específica, você conhece, então, o potencial para qualquer ponto do espaço. É claro que não vai existir uma única função que te dá a solução para todos os pontos do espaço. Você vai ter várias funções. Uma função para uma região específica, outra função para outra região específica, mas aí você vai ter funções que te dá o potencial para qualquer região que você queira. Eu vou fazer... A nossa aula já acabou, mas eu vou fazer a demonstração aqui, que é bem rápido. É uma demonstração bem bobinha. Na verdade, eu acho que essa demonstração aqui
nem é uma demonstração de que basta conhecer o potencial na superfície. Mas, por exemplo, a gente tem essa região fechada, que tem um volume Ni e uma superfície S, né? Onde V é especificado nessa superfície S. Vamos supor que dentro dessa região aqui possa existir duas soluções. Possa existir V1 é solução e V2 também é solução. E são duas funções diferentes. A princípio, V1 é diferente de V2 e os dois são soluções da mesma região. Ou seja, se os dois são soluções da mesma região, os dois satisfazem a equação de Laplace, tanto V1 quanto V2, porque os dois são soluções da equação de Laplace para essa região aqui. E não só isso, os dois, eles também satisfazem a condição de contorno. Os dois também faz com que, quando você está em cima da superfície, V1 é igual a V, que é esse aqui, ó, esse V, na superfície, assim como V2 também é igual a V na superfície. Então, além de ser solução, os dois têm que satisfazer a mesma condição de contorno. Se existe duas soluções, a gente pode fazer uma combinação linear dessas duas e definir uma terceira solução. Eu vou definir essa terceira solução como sendo V1 menos V3. Eu vou definir exatamente essa combinação linear, V1 menos V2. Essa combinação linear me dá V3. V3 necessariamente vai ser solução da equação de Laplace dentro dessa superfície aqui. E aí, V3, Laplaciano de V3 vai ser igual a Laplaciano de V1 menos Laplaciano de V2. Só que Laplaciano de V1 e Laplaciano de V2 é zero, quer dizer que o Laplaciano de V3 também vai dar zero. Então, V3 também é solução da equação de Laplace. A gente está mostrando isso, que V3 é solução da equação de Laplace. Só que, como V1 tem que dar V na superfície, aplicando V3 na superfície. V3 na superfície. Se a gente aplicar V3 na superfície, quanto que vale V1 na superfície? Você está ainda? Peraí, que eu tô acompanhando o raciocínio aqui, calma. Tá. Se o V3 ele for aplicado na superfície... Porque a gente tem o seguinte, a gente está resolvendo a equação de Laplace aqui dentro. V1, ele é solução do nosso problema, e V2, ele também é solução do nosso problema. Se V1 e V2 são soluções do nosso problema, é porque ele precisa satisfazer duas coisas. Ele precisa satisfazer tanto a equação de Laplace, ou seja, o Laplaciano de V1 tem que dar zero, quanto V1 tem que valer o potencial na superfície. O potencial na superfície é V. Esse V não precisa ser uma constante, esse V pode ser uma função. Pode ser que se você estiver andando na superfície, o potencial varie. Então, o potencial não é uma constante, ele é uma função. Mas não importa. O que importa é que ele seja conhecido. É uma função conhecida. Quando você anda em cima da superfície, ele é uma função conhecida. Então, V1, ele tem que dar exatamente essa função conhecida em cima da superfície. Então, se o Laplaciano de V1 e V2 também satisfazem, assim como o V3, então
aplicando na superfície, ele é o próprio V, né? É a função que você aplicou. Sim, o V1 aplicado na superfície, ele vai valer V, e o V2 aplicado na superfície, ele vai valer V. Ah, Quer tá. dizer Então, que o V3 aplicado na superfície é vai zero. valer zero. O V3 não vai satisfazer a condição de contorno, porque ele não vai dar o valor do potencial na superfície. Porém, ele está falando que o V3 está dando zero na superfície. Só que se o V3 está dando zero, exatamente zero no contorno, mas, embora ele não seja solução desse problema nosso em específico, mas ele continua sendo solução da equação de Laplace. Ele continua o laplaciano dele dando zero. Se o laplaciano dele dá zero, ele é a solução da equação de Laplace. Ele satisfaz a equação de Laplace. Certo? Uhum. Então, nesse contorno aqui, V3 vale zero. Se o V3 vale zero fora do contorno, quanto que o V3 tem que valer aqui dentro? Zero também, Zero também. Por quê? por causa do Laplace, né? Não pode existir máximo e mínimo, né? É isso, não pode existir. Exato. Quer dizer que se ele é zero no contorno, é porque o próprio V3 é zero em qualquer ponto. Em qualquer ponto, não só no contorno. Só que se V3 é zero em qualquer ponto, é porque V1 é igual a V2 em qualquer ponto. Então, na verdade, essa demonstração aqui não foi uma demonstração de que conhecer o potencial V na superfície S é suficiente. O livro colocou essa demonstração, mas ele não explica que isso não demonstrou que conhecer o potencial na superfície S é suficiente. Só que o teorema de unicidade afirma que é suficiente. Quais condições de contorno você precisa conhecer para resolver o problema? Basta conhecer o potencial nos contornos. É suficiente conhecer isso para você resolver qualquer problema de eletrostática. Conhecer o potencial nas superfícies de contorno. Mas essa demonstração aqui serviu para demonstrar esse exclusivamente. Se você aplicar a sua solução da equação de Laplace nos contornos S, e você vai obter uma única solução exclusiva. Não existe duas soluções diferentes que são soluções da equação de Laplace. Só existe uma. Não existe duas soluções da equação de Laplace que satisfazem as mesmas condições de contorno. Ou seja, que sejam ao mesmo tempo solução da equação de Laplace e que ao mesmo tempo satisfaçam o potencial em cima do contorno. Só vai existir uma única solução capaz de fazer isso, de ser solução da equação de Laplace e de valer aquela potencial no contorno ao mesmo tempo. Pode parecer inútil isso, só que todo o método da carga-imagem se baseia nisso. Se baseia no fato de só existir uma única solução capaz de satisfazer as condições de contorno. Eu acho interessante isso, mas eu ainda estou tentando imaginar isso sendo aplicado na eletrostática. Como é que eu faria, por exemplo, para interpretar um problema, né? E de fato usar essas aplicações aí da unicidade para resolver um problema. Eu ainda não entendi, mas tá mesmo. É porque a gente não atacou realmente resolver a equação de Laplace e aplicar a condição de contorno. Você não viu como se aplica a condição de contorno.
Só que o livro, ele vai falar de método da carga e imagem primeiro, para depois atacar realmente a equação de Laplace e aplicar condições de contorno. Então, por enquanto, a gente está só falando essas coisas para que a gente saiba o que a gente vai estar fazendo quando a gente estiver resolvendo os problemas na prática. Mas não esquenta não que você vai entender isso aqui. Isso aqui é mais simples do que parece. Então, o objetivo que a gente tinha até agora com aquela questão da carga e imagem é chegar nesse teorema de unicidade e entender essas propriedades aí. Sim, entender essas duas coisas. Entender quais são as condições de contorno necessárias para resolver o problema. Mas eu não entendi ainda como que resolve o problema, como que eu vou usar isso na prática. Compreensível, porque a gente ainda não resolveu nenhum problema na prática. Então, ainda é confuso mesmo. Mas quando a gente for resolver um problema na prática, você já sabe quais condições de contorno a gente precisa. Uhum. A gente vai resolver como problema na prática? Vai pegar uma equação de Laplace, resolver ela, vai achar uma equação que vai ter constantes que precisam ser determinadas. A gente vai determinar essas constantes substituindo a solução em cima da superfície que a gente conhece o potencial. Então, todas as superfícies que estão claras no problema, a gente tem que colocar a solução em cima dela. E a gente tem que conhecer o potencial em cima dessas superfícies. É isso que o teorema de unicidade fala para a gente a respeito de quais são as condições de contorno que a gente precisa conhecer. Que a gente precisa para resolver o problema. É conhecer o potencial nas superfícies de contorno do problema. Mas o teorema de unicidade dá uma informação a mais. Ele fala que não só conhecer o potencial nas superfícies é a informação importante, mas fazer isso nos fornece a única solução existente. Não existe duas soluções que satisfazem as mesmas condições de contorno. O teorema de unicidade também garante para a gente que só existe uma única solução. Então, a gente vai passar para o método da carga-imagem, que a gente vai usar essa informação aqui de existir uma única solução garantida pelo teorema de unicidade. Depois do método da carga-imagem, aí a gente vai para o método de separações de variáveis, que é atacar diretamente a equação de Laplace e aplicar nas condições de contorno. Aí que você vai ver como que a gente faz isso na prática. Entendi. Ficou claro isso aí? Não é muito difícil assim, não. Pelo menos... Não. Você vai ver que não é tão simples as contas, mas também não é tão complicado assim, não. Né? Na primeira conta que você vê, a gente frita um pouco a cabeça, porque tem uns pulos do gato que precisam ser dados lá. Mas a ideia do que é aplicar nas condições de contorno é simples, não tem nenhum segredo. Isso é simples. Então, beleza. Deixa eu te perguntar. Vai lá. Você vai ter uma lista de exercício, não vai agora? Sim. Eu vou selecionar a lista de exercícios. Beleza. É muito? É um pouquinho, cara. Praticamente, o restante do mês vai ser nesse capítulo aqui. Acho que não vai dar tempo de entrar no capítulo 4, porque esses calendários acadêmicos de pandemia tirou um mês de aula da gente. A gente só tem mais 4 aulas, né? Não, tem mais. Temos mais 4 semanas. A gente tem março inteiro. É? Mas um calendário tá falando que até o dia 20 tem que postar as notas finais? Não. Vai até... Deixa eu ver aqui. É porque os professores tá tudo indo. Tá lá no calendário. Tá até o dia 20, que é sábado, tem que ter as notas lançadas, parece. Não. O recesso começa, acho que dia 1º de abril.
É só 15 dias de recesso, vão ser só as 2 primeiras semanas de abril. As aulas vão até o final de março. Oxe, não sabe. Depois você confere lá no calendário. Eu conferi. Aí eu até perguntei pro Cláudio. Mas você procurou e achou? Sim. E como que tava lá? O calendário tá até o dia 20, entendeu? Tô com ele. Ah, tá até o dia 20? É. Uai, mas eu tive a impressão que eu olhei no calendário e não estava até o dia 20. Os meus calendários de todos os professores tá também, tudo dia 20. Né? Alguns estão até finalizando, mas a maioria está indo até essa terceira, né, semana de março. Curioso. É isso que eu estou me preocupado com o tempo também, porque... Ah, tá. Aqui tá falando que é só até o dia 20 mesmo. Porém... Engraçado. O calendário fala que é até o dia 20, mas ele considera... Cara, que calendário escroto esse. Ele considera dias letivos até o dia 27, que era o que eu estava considerando. Ah, porque, pelo que eu olhei lá, aí tem um prazo, né, para o fechamento de nota. O Aí, prazo é dia 21. é isso, dia 21, né, e 20 é porque eu tenho prova até, o dia 20 é o meu último dia de prova, né, que aí finaliza e até dia 21 eu acho que as notas já tem que estar lançadas.